estourando um pouquinho. Show de bola, né? Então, primeiramente, agradecer o Cris e toda a liderança pela confiança, pelo convite, né? Sempre um prazer e uma honra estar aqui hoje na sala, compartilhando um pouquinho dessa nossa trajetória, um pouquinho do que a gente fez, né? Que deu certo, né? E que a gente continua fazendo também, né? Eu pedi o Cris hoje, né, para uma permissão para fazer um treinamento um pouco diferente, contando a minha trajetória, que muitas pessoas conhecem a minha trajetória, conhecem como foram esses quase 7 anos de trabalho junto à Polishop. Só que poucas pessoas conhecem realmente como foi, porque eu mostrei para poucas pessoas um treinamento que eu já tinha feito há algum tempo atrás, que essa é a minha trajetória em contra-cheques, né? E aí eu pedi permissão para o Cris, né, de poder mostrar essa minha trajetória, né, mês a mês, contra-cheque a contra-cheque, para que vocês possam entender um pouquinho de como que foi essa construção, como o Cris falou, nada do dia para a noite, né? E eu tive muitos momentos de dificuldade no meu negócio que eu tive que batalhar, correr atrás, reconstruir, né? E também muitos momentos felizes que vocês vão poder ver aqui também, né? Então, hoje o treinamento vai ser um pouco diferente por causa disso, né? Espero que todos vocês possam se inspirar, né? E ver que a trajetória de sucesso nossa, ela não é só de glórias, né? É uma trajetória de sucesso, de muita superação, sim, né? E como o Cris falou, acho que eu trouxe um pouco disso do esporte para cá, que no esporte a gente cai e levanta o tempo todo, a gente tá lá embaixo muitas vezes e tem que subir, né? Tem que se reerguer, perde, ganha, né? E no nosso negócio aqui, no meu caso, não foi diferente. E também pelo momento que a gente está passando, né, pessoal? Esse momento desafiador, que para muitas pessoas está sendo um momento bem desafiador mesmo, né? Com algumas dificuldades que até então nunca tinha passado o negócio, para quem está iniciando também o negócio, né? Para que todos vocês possam ver, enxergar, né, o tamanho do negócio que nós temos em mãos, e eu desejo de coração que você escolha que esse negócio seja um negócio da sua vida, ok? Vamos lá. Eu escolhi o título desse nosso bate-papo aqui, né? Só minimizar isso aqui. Escolhi o título desse nosso bate-papo aqui como Escreva a sua história de sucesso com o Polishop. Né? Cada um vai ter uma história dentro desse negócio, então escreva a sua, né? A minha não é melhor do que a de ninguém, a sua não vai ser melhor do que a de ninguém, né? Cada um de nós teremos dificuldades diferentes, né? E você já parou para pensar que a sua história na Polishop pode não só mudar a sua vida, mas de milhares de pessoas por todo o Brasil? Já parou para pensar que só o fato de você não desistir dos seus sonhos, você pode estar inspirando outras pessoas a correrem atrás dos seus sonhos também? Né? Faz essa reflexão depois. Bom, vamos lá. Como o Cris falou para vocês, meu nome é Jair Amintas, eu tenho 34 anos, eu fui um ex-atleta profissional de vôlei, vou contar um pouquinho dessa minha trajetória aqui também, né? Joguei vôlei profissionalmente aí 10 anos da minha vida, sou empresário, sou natural de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas Gerais, mas tem cerca de 2 anos, mais ou menos, que eu moro aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, né? E sou apaixonado por essa cidade aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Deixa eu contar então um pouquinho dessa minha trajetória para que vocês possam até entender um pouquinho também de onde que vem essa resiliência, né, que eu tive dentro do negócio também, ok? Bom, saí de casa muito cedo, com 15 anos ali, mais ou menos, 15 para 16 anos eu saí de casa e fui tentar uma carreira profissional de vôlei. Pessoal, eu tenho 1,70 m de altura, né? Então, se você me visse na rua, dificilmente você acreditaria que eu joguei vôlei profissionalmente, né? Eu sou esse de camisa branca, como vocês podem ver, eu nem preciso abaixar para ficar na frente dos outros atletas, né? E só daí você já percebeu já algumas superações que eu tive que ter durante a minha carreira, né? Joguei
5 anos no Minas Tênis Clube, onde eu tive a oportunidade de ser convocado 2 anos consecutivos para a seleção brasileira juvenil, né? Então, treinei, joguei com o Bruninho, com o Lucão, com os meninos que estão na seleção hoje aí, né? A gente ficava concentrado lá em Saquarema, no centro de treinamento lá, contra Bandiano Chips, Chocolate, né? Joguei, pessoal, tive a oportunidade de ser campeão com o Minas Tênis Clube, né? Dá para ver só a minha cabecinha aqui em cima aqui, da temporada 2006-2007, fui campeão com o Minas. Depois eu mudei para Joinville, onde eu joguei 2 anos consecutivos na Unisul com o Giovanni Gávio, bicampeão olímpico de técnico, né? Tivemos a oportunidade aí de ser campeão catarinense, terceiro colocado na Superliga, tive a oportunidade de ser o segundo melhor passe do Brasil na época, naquela temporada, né? Depois, pessoal, joguei por várias outras equipes, joguei por Blumenau, joguei por Caxias do Sul, né? Apesar de passar por grandes equipes e jogar com campeões olímpicos, pessoal, o meu maior salário no vôlei foi R$ 3.000 por mês, isso mesmo, apenas R$ 3.000 por mês, apesar de estar aí entre os 5 melhores líberos do Brasil, sempre jogando em grandes equipes. Eu tinha o reconhecimento como atleta, mas eu não tinha o reconhecimento financeiro. E isso me incomodava demais, né? Até que em janeiro de 2012 eu decido parar de jogar vôlei, né? E volto para Montes Claros e abro 2 empresas. Abro uma loja de roupas e abro uma lanchonete também. Né? Por quê? Porque eu enxerguei que, sendo um empresário, eu poderia conseguir aumentar, alavancar meus ganhos financeiros. Né? Bom, então eu larguei o vôlei e do dia para a noite, em dia 20 de janeiro de 2012, nunca esqueço dessa data, né? Foi quando a minha vida mudou completamente. Assim, eu paro de jogar vôlei e abro as minhas empresas, ok? E cerca de 2 anos depois, um pouco mais de 2 anos depois, em maio de 2014, foi quando eu comecei a minha história na Polishop, pessoal. Então, eu fiz o meu cadastro no dia 13 de maio de 2014, ou seja, daqui 1 mês e pouco, eu completo 7 anos de trabalho junto à empresa Polishop, que mudou completamente a minha vida, completamente a minha realidade, não só financeira, mas de tempo também. Deixa eu contar um pouquinho como que estava sendo a minha vida naquele momento. Né, eu tinha as 2 empresas dentro de um shopping, o shopping não ia bem, o shopping estava quebrando, era um shopping recém-aberto, e, consequentemente, as nossas empresas estavam quebrando junto. Né? Eu acordava 5h30 da manhã, para 6 horas estar comprando pão na padaria, para 7 horas estar abrindo a minha lanchonete e trabalhava em pé até as 9 da noite, pessoal. Porque como as empresas não iam bem, eu tive que mandar todos os funcionários embora e era eu que ficava praticamente o dia inteiro nas 2 empresas. Né? Eu cobri o horário de almoço de uma, enfim. Né? Então, foi exatamente nesse momento que eu conheci esse negócio da Polishop e eu enxerguei nesse negócio a única oportunidade que eu teria na vida de sair daquela situação que eu estava. Porque eu tinha pegado todo o dinheiro que eu ganhei no vôlei e tinha aberto as minhas empresas. Né? Então, eu tinha colocado o meu futuro no sucesso das minhas empresas e não deu certo, não estava dando certo. Né? E aí, quando eu conheci esse negócio da Polishop, cadastrado pelos triplos diamantes royais Matheus e Fernanda Carvalhais, pela minha irmã e pelo meu cunhado, né? E aí eu enxerguei nesse negócio aqui a oportunidade de sair daquela situação de mudar completamente de vida. Né? Bom, então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, pessoal, como que foi essa minha trajetória, então, dentro do negócio. Né? Eu comecei num negócio muito forte, né? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer esse negócio acontecer, então eu entrei no dia 13 de maio de 2014, em 17 dias eu apresentei ali para umas 30, 40, 50 pessoas e cadastrei 3 pessoas, nunca esqueço disso. Né, eu cadastrei 2 silvers e 1 gold na época, né, bati o título de elite, ganhando aí R$ 304, menos os impostos, 268. Né? Eu já estava aqui muito feliz, pessoal, porque já nas minhas outras empresas eu trabalhava o dia inteiro e não estava conseguindo tirar dinheiro. Aqui eu já tinha uma perspectiva de que
eu estava trabalhando e eu estava começando a ter um retorno financeiro. Então, eu comecei meu segundo mês a 1.000 por hora, trabalhando ainda mais forte, né? E cadastrei 3 pessoas no meu segundo mês também, né? Bati o título de Elite Plus, ganhando aí 1.300, 1.100 e poucos reais menos impostos, né? E aí eu já cheguei no meu terceiro mês, assim, muito empolgado. Pessoal, eu trabalhava depois das 9 da noite. Eu trabalhava depois das 9 da noite, de segunda a sexta, sábado, depois das 7 da noite, e domingo era o único dia que eu tinha o dia inteiro para poder trabalhar, né? Bom, e aí entrei no meu terceiro mês a 1.000 por hora, né? E aí bati, em julho de 2014, bati o Rubi com 3 meses de negócio. Como você pode ver, eu bati o Rubi ganhando menos do que o Elite Plus. Por quê? Porque no meu Rubi eu vendi muito, eu nunca esqueço disso, eu vendi muita air fryer para mim conseguir bater o Rubi, que eu queria muito bater o Rubi, né? E, consequentemente, como foi um mês onde eu bati com muitas vendas, o meu ganho financeiro foi menor do que o mês anterior, né? Bom, eu era um Rubi, mas na verdade eu tinha o título de Rubi, mas na verdade eu não era Rubi, eu era um Elite Plus, né? Então vocês vão ver que nos meses seguintes eu era Rubi, mas eu estava sendo pago como Elite Plus, né? Então, em agosto, ganhando aí R$ 1.112. Aqui, pessoal, o meu negócio ainda dependia muito de mim. Eu tinha uma ou outra pessoa da equipe que desenvolvia. Então, o meu ganho financeiro, o meu trabalho era praticamente todo nas minhas costas, né? Então, aqui eu apresentava muito, eu cadastrava sempre 2, 3, 4 pessoas ali todos os meses, entendeu? E aí eu conseguia manter esse nível aí de Rubi sendo pago como Elite Plus. Vocês vão ver aí com uma média aí de cerca de R$ 1.000 por mês, ok? Então aí em outubro ganhando aí cerca de R$ 1.000 por mês, né? E aí, pessoal, a partir de novembro eu comecei a trabalhar muito forte. Por quê? Porque começava a qualificação para a viagem dos Rubis de 2015. E eu queria demais ir na viagem dos Rubis de 2015, porque era um cruzeiro com o Splendor of the Seas da Royal Caribbean. Seriam 5 dias de cruzeiro. Eu nunca tinha feito um cruzeiro na minha vida, era meu sonho, né? E então, assim, eu precisava ser pago como Rubi. Então, eu trabalhei muito forte nesses 3 meses para que eu conseguisse a qualificação, né? E aí, pessoal, eu acabei deixando um pouquinho de lado o trabalho de abertura de novas lojas, de expansão, e foquei mais em vendas de produtos também. Então vocês vão ver que eu vou estar sendo pago como Rubi, só que o meu ganho financeiro ele foi menor, né? Então em novembro eu ganhei R$ 1.100, ganhei 709 em dezembro e ganhei em janeiro R$ 536, mais os 3 eu fui pago com Rubi. Então ali eu atingi aquela minha meta, que era a minha meta naquele momento, que era ser pago como Rubi naquele momento, os 3 meses, para ganhar a viagem dos Rubis. Né? E foi o que aconteceu, né? Então aí eu fiz a minha primeira viagem dos Rubis, quase 1 ano depois de ter entrado no negócio, eu estava feliz pra caramba, só que normalmente depois de um esforço muito grande que a gente faz, pessoal, é natural que muitas vezes o que a gente faz? A gente tira o pé. Né? A gente tira o pé, a gente diminui o ritmo de trabalho, porque na nossa cabeça, o nosso corpo, o que eu quero? Agora eu quero uma recompensa. Né? Eu trabalhei muito forte, agora eu quero uma recompensa, eu quero poder relaxar e tudo mais. E como o meu negócio dependia muito de mim ainda, veio aí uma das minhas primeiras quedas no negócio. Né? Eu vim de uma viagem incrível, de me qualificar para uma viagem incrível, que eu estava feliz pra caramba, para no mês seguinte eu ficar bem triste. Por quê? Porque como o negócio ainda dependia muito de mim, eu diminuí o meu ritmo de trabalho e, consequentemente, o meu ganho financeiro também diminuiu. E aí foi quando eu aprendi uma coisa, que se você não for teimoso, você vai abandonar seu sonho cedo demais. Né? Então, ali foi uma das primeiras maiores dificuldades que eu tive no negócio. E sempre depois, pessoal, de passar por um momento de grande dificuldade,
dificuldade no negócio, o que eu fazia? Eu trabalhava muito mais depois. Né? Eu vejo que as pessoas nos momentos de dificuldade, ao invés de trabalhar o dobro, o triplo, 10 vezes mais, o que normalmente elas fazem? Elas tiram o pé. Mas eu já tinha aprendido tanto no vôlei, né, e quanto nas minhas empresas também, que quando você está passando por um momento de dificuldade, para você sair daquele momento, é hora de você trabalhar muito mais. Né? Então, vocês vão ver durante a minha trajetória na Polishop que logo após os meus momentos de dificuldade, eu sempre trabalhei muito mais. Comigo não tinha mimimi não, pessoal. Né? Eu podia estar num momento ruim por algum erro meu, por alguma falta de conhecimento meu, mas no mês seguinte eu entrava com tudo. Comigo não tinha mimimi de ficar chorando. Não, comigo não tinha disso. Né? Eu sabia, eu entendia que se eu queria sair daquela situação, a única forma era trabalhando cada vez mais, né? Então, isso daí eu aprendi muito novo, né? E aí, no mês seguinte, em março de 2015, né? Eu saí de R$300 para mais de R$2.000, né? E aí, depois eu volto a ser pago como Elite Plus, que era, de fato, o PIN que eu era naquele momento, né? Porque eu tinha poucas pessoas na equipe, né? E ainda não tinha encontrado pessoas que realmente tinham sonhos tão grandes quanto os meus, né? E aí eu continuei trabalhando, né? Ali uma média sempre de R$1.000 ali por mês, mais ou menos, no negócio. Isso trabalho, eu fazendo trabalho, apresentando pra caramba o plano, né? Sempre cadastrando ali 2, 3 pessoas por mês. Eu sempre buscava a meta elite todos os meses. Né? E nos meses que eu conseguia, show de bola, eu tinha sempre a ajuda de um ou outro pessoa da equipe ali também, que tinha enxergado o tamanho do negócio, algum amigo e que estava trabalhando junto comigo, né? Só que tinha alguns meses que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Ou então aqueles meses onde eu acabava tirando o pé também, pessoal. Né? Muitas vezes eu acabava tirando o pé porque eu achava que eu tinha encontrado algumas pessoas na equipe que iriam desenvolver e tal. Aí eu ainda não tinha entendido que o negócio dependia de mim. Então, os meses que eu tirava o pé, ou os meses onde eu não conseguia trabalhar como eu tinha trabalhado nos meses anteriores, eu acabava sofrendo e isso refletia no meu ganho financeiro, né? Isso que é legal do nosso negócio, que ele é 100% meritocrático, né? Ele vai mostrar realmente se você está desenvolvendo um negócio de forma profissional, né? E aí veio a minha segunda queda no negócio e aí eu entendi que vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Né? E sempre depois de um momento de dificuldade que eu tinha no negócio, o que eu fazia? Eu sempre voltava trabalhando muito mais. Eu sempre voltava trabalhando muito mais, né? Então aí, naquele mês, no mês seguinte, né, em agosto, que eu já com um pouco mais de um ano de negócio, né? Fui pago como Rubi, ganhando aí 960 e poucos reais, né? Depois pago como Rubi de novo, ganhando aí quase 1.500 reais, né? Então sempre depois de um momento de dificuldade, pessoal, eu sempre vinha com tudo nos meses seguintes, né? Bom, só que o negócio ainda dependia muito de mim, eu ainda cometia muitos erros, né? E aí veio minha terceira queda no negócio, né, que era Rubi sendo pago como Elite Plus, né, e aí ganhando aí R$400 por mês. Aqui eu já estava com praticamente um ano e meio de negócio, mais ou menos, né, e aí sempre depois de um momento de dificuldade, o que eu entendia? Tente uma, tente duas, 3 vezes, se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista, pessoal, nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Né? Eu queria demais fazer com que esse negócio acontecesse, pessoal. E eu estava disposto a tentar quantas vezes fosse necessário, porque eu já vi esse negócio mudando a vida da minha irmã e do meu cunhado, então eu não tinha dúvidas que esse negócio dava certo. Só bastava que eu tivesse resiliência, paciência e trabalhasse para que desse certo para mim também. Né? E aí sempre depois de um mês ruim, eu trabalhava muito forte nos outros.
né? E aí, em novembro de 2015, pago como Rubi novamente, ganhando aí um pouco mais de R$ 1.200 naquele mês, né? Em dezembro, né? Esses finais de ano sempre foram muito bons, assim, né? Porque juntava as vendas de Black Friday, de Natal e tudo mais, né? Bati o Rubi novamente, sempre com muitas vendas, você vê pelo valor financeiro, né? Ganhando aí R$ 900 por mês. E aí depois veio janeiro, né? Ganhando aí R$ 1.500 no mês em 2016. E aí depois disso, pessoal, veio a minha quarta e pior queda, que foi em fevereiro de 2016. Em fevereiro de 2016 vem a minha quarta e pior queda no negócio, né? Eu tinha poucas pessoas na equipe, né? Eu também não estava desenvolvendo como deveria desenvolver, né? E aí, com 1 ano e 9 meses de negócio, eu ganhei menos do que o meu primeiro mês, pessoal. Menos do que o meu primeiro mês. Ganhando aí R$ 191 depois dos impostos, né? Só que eu tinha aprendido uma coisa nesse quase 2 anos de negócio, que foi um conhecimento financeiro que eu levei, que eu levava sempre para a minha vida inteira. Então, vou passar um vídeo aqui, só para vocês entenderem, depois eu volto aqui. Aí vocês só me confirmam se tá dando para ver ele direitinho. Talk to people about why network marketing is such a good entrepreneurial decision in the crazy landscape that we deal with in today's economy. Well, as we know, there's fewer and fewer jobs. American corporations say they're hiring, but they're not hiring in America, they're hiring overseas. But more than that is that the reason I endorse network marketing is most people are addicted to the paycheck. And the paycheck is one of the most sinister plots ever pulled upon a human being. If you need a paycheck, you've sold your soul. You've sold your body, your mind, your spirit, and your emotions. You sit there in fear of losing your job, or can I get a raise, or will I get promoted? I mean, and then why would you do that? Another thing about we endorse network marketing, we don't think of it as a network marketing. We think of it as entrepreneur development. Because if you need a paycheck, this is not your business. We build businesses. So sometimes when Kim and I do a deal, we may not receive a paycheck for 5-6 years. And so these guys come, oh, we're gonna get rich quick. And some people do, I don't know if you do or not, but that is an employee get rich loser mindset. And so the thing that network marketing does is really kind of cure you of that loser paycheck, get rich quick mentality and actually build a business. We build businesses, and that's how we're rich, but we didn't get rich quick. And I don't need a paycheck. I never want a paycheck. So that's kind of a revolutionary thought to most people up there who went to school to get good grades and get a job. Then you get a high paying job, and the higher paying job, you pay higher taxes. And you wonder why you never get ahead. That's because you went to school to get a job and a paycheck. You've got to get away from the paycheck, and sometimes it might take 2-3 years to get away from that. And that's what network marketing teaches people. It's an entrepreneur's mindset. It's an entrepreneur's spirit, not a loser employee. I need a paycheck mentality. Bom, pessoal, eu já tinha entendido já que nada se constrói do dia para a noite. Eu já tinha entendido que negócios se construíam de 2 a 3 anos. Então, eu ia ter que trabalhar, eu ia demorar ali de 2 a 3, 4, 5 anos para construir um negócio. É por isso que a gente fala que o diamante é de 2 a 5 anos, não é de 0 a 5 anos. Né? É de 2 a 5 anos porque você vai trabalhar
você vai aprender a fazer, né? Isso eu sempre fui muito consciente, né? Que eu iria construir esse negócio, mas não seria do dia para a noite. E que negócios sólidos, pessoal, eles se constroem com o tempo, eles se solidificam com o tempo. Né? Para quem não sabe, essa pessoa foi entrevistada, o Robert Kiyosaki é considerado o maior educador financeiro do mundo. Né? E aí, pessoal, assim que eu passei por esse momento de muita dificuldade, eu tomei a decisão de fazer um negócio de verdade, de me profissionalizar de verdade, né? Pagar o preço como deveria ser pago, porque até então eu pagava meio preço, né? Eu fazia algumas coisas muito bem, mas eu acabava deixando algumas coisas que eram muito importantes um pouco de lado também, né? Então não eram todos os meses que eu era go-getter, né? Então, os meses onde eu caí era quando eu diminuía muito o meu ritmo de trabalho, e aí foi quando eu entendi que isso aqui é um trabalho, é uma profissão como qualquer outra, e nós não trabalhamos todos os dias no que a gente se predispôs a fazer. Por que não a gente não teria que trabalhar todos os dias no nosso negócio, nesse negócio da Polishop, que poderia de fato mudar completamente as nossas vidas, né? E aí, pessoal, eu tomei a decisão, né, de pagar realmente o preço, de fazer o que realmente tinha que ser feito, né? E só que mesmo quando a gente toma a decisão, mesmo quando a gente decide fazer o que tem que ser feito, ele não vai ser do dia para a noite. Né? Então, no meu primeiro mês ali, trabalhei, ralei pra caramba, né? Então, ganhei ali R$ 675, né? Ali em março de 2016. E aí, em abril de 2016, eu tive mais uma queda, apesar de querer muito, apesar de estar trabalhando muito naquele momento, eu ainda não estava conseguindo colher os resultados, né? Eu vi que eu precisava ainda melhorar muitas coisas, aprender muitas coisas, e uma outra coisa que eu aprendi nesse processo foi isso aqui, ó. Você pode lidar com as suas falhas de dois modos. Eu cometia muitas falhas, eu tinha muitas falhas, eu cometia muitos erros naquele momento. Apesar de eu querer muito, eu ainda era muito cabeça dura, ainda fazia muito do meu jeito, né? E eu tinha muitas falhas. E aí, pessoal, eu poderia pegar essas falhas e carregar como um peso, colocar o meu insucesso no negócio até então, colocar a culpa nas minhas falhas, ou colocar a culpa na empresa, ou colocar a culpa nos meus uplines, né? Ou então eu poderia pegar todas essas falhas, aprender com elas e usar elas como uma escada, como um trampolim para que eu atingisse todos os meus resultados. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a fazer uma reflexão, eu comecei a ver o que eu fazia de certo, eu comecei a ver o que eu fazia de errado, né? O que eu fazia de certo, eu aumentava o volume, o que eu fazia de errado, eu tentava mudava e depois eu aumentava o volume também. E aí, pessoal, os resultados começaram a aparecer, né? No mês seguinte já com 2 anos, exatamente com 2 anos de negócio, né? Aí eu já estava sendo pago como Rubi, e sendo pago como Rubi mesmo, né? Ganhando aí R$3.500 com exatos 2 anos de negócio, né? Bom, depois, no mês seguinte, eu bati o Rubi Plus, né? Em junho de 2016, eu bati o Rubi Plus aí, ganhando mais de R$4.000 por mês, né? Pessoal, vocês não têm ideia o que uma decisão de verdade, de fazer com profissionalismo, pode mudar completamente no seu negócio. O que eu mudei completamente? Eu comecei a me planejar e, principalmente, eu mirei pessoas melhores do que eu, porque até então eu só apresentava para pessoas do meu ciclo, né? Ali do meu nível social para baixo, né? Até eu entender que eu tinha um negócio gigante nas mãos, até eu entender que eu tinha um negócio que não era só bom para pessoas do meu nível social para baixo, e sim para todas as pessoas. Todo mundo precisa de ativos, todo mundo precisa construir sua liberdade financeira, precisa de mais tempo livre para passar com amigos e familiares. E aí os resultados começaram a vir. Julho de 2016, ganhando aí mais de R$3.700 como Rubi Plus. Depois, agosto de 2016, aí como Rubi Plus, já ganhando mais de R$5.000. Né? Aqui eu já tinha aberto empresa, aqui eu abri um CNPJ para pagar menos impostos, né?
E aí depois, em setembro de 2016, eu já estava sendo um dos maiores Rubis Plus, um dos Rubis Plus mais bem pagos da Polishop, né? Em setembro de 2016. Né? Depois, em outubro de 2016, continuei essa crescente. Eu estava trabalhando muito, pessoal. Nesse momento aqui, eu poderia tirar o pé, poderia diminuir o meu ritmo de trabalho, porque eu estava ganhando valores, cifras que eu nunca tinha ganhado num negócio e que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Né? Eu nunca tinha ganhado nem perto disso em nenhum momento da minha vida. Né? Aqui eu já estava com 30 anos. Né, já estava com 30 anos já, eu nunca tinha ganhado nada semelhante a isso, a esses valores na minha vida, né? Eu poderia ter me acomodado, poderia ter tirado o pé, mas não, aqui eu tinha aprendido que era hora de pisar fundo, era hora de aumentar ainda mais o ritmo, né? E aí, em novembro de 2016, com 2 anos e meio de negócio, exatos 2 anos e meio de negócio, eu bato Esmeralda Plus, ganhando em mais de 22 mil reais, pessoal. Né? Então, eu saio aí de um contra-cheque de 191 reais no início do ano, em fevereiro de 2016, para estar fechando o ano aí como Esmeralda Plus, ganhando mais de 22 mil reais. Pessoal, foi um crescimento em um ano de mais de 11.000%. Foi um crescimento em um ano de mais de 11.000%. Eu fiquei 1 ano e 11 meses de Rubi. E eu estava com 2 anos e meio de trabalho. Então, com 2 anos e meio de trabalho, eu estava batendo o Esmeralda Plus. E eu vejo muitas pessoas, imagina se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu não estava tendo os resultados que eu gostaria de ter. Mas eu também, será que eu estava fazendo como deveria fazer? Eu não estava fazendo também, né? Mas mesmo assim, eu vejo que muitas vezes a gente, mesmo não fazendo o que como tem que ser feito, a gente quer ter resultados profissionais. Mesmo sendo amador, a gente quer resultados profissionais. E na minha vida, pessoal, eu aprendi que se você quer ser profissional em algo, você tem que fazer mais que todo mundo. Você tem que ser realmente um profissional. Na época que eu jogava vôlei, para chegar onde eu cheguei, no nível que eu cheguei de jogar com campeões olímpicos, de ter entre os melhores do Brasil, eu fazia muito mais que todo mundo. Eu era de fato profissional, vivia disso. Eu abria mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa para chegar ali, né? E eu entendi que se eu queria de verdade ter resultados profissionais na Polishop, eu também teria que abrir mão de muita coisa, eu também teria que fazer mais do que a maioria, eu também teria que fazer mais do que todo mundo, que é o que hoje eu estou fazendo em outras coisas também, né? Hoje eu tenho outros objetivos também, além do negócio, né, que eu pretendo ser mais profissional, eu pretendo ser um profissional também, onde eu estou tendo que trabalhar, onde eu estou tendo que ralar, onde eu estou tendo que treinar mais que todo mundo, né? Então, é assim que funciona, né? E aqui não foi diferente, né? Então, em novembro de 2016, eu atingo o Esmeralda Plus, ganhando aí mais de 22 mil, e aí, dezembro de 2016, ganhando aí 16 mil reais. Em janeiro de 2017, como Esmeralda Plus aí, ganhando mais de 24 mil reais aí naquele mês, né? E aí, pessoal, a partir de 2017 foram anos incríveis. Foram anos incríveis, por quê? Porque eu tinha aprendido a fazer, eu tinha decidido a fazer de forma profissional, eu estava disposto a pagar o preço, né? E aí essa foi a minha evolução de bônus no meu início de carreira no multinível, na Polishop. Né? No meu primeiro ano, ganhei R$ 7.764, né? Uma média aí de cerca de R$ 800 por mês, que eu entrei em maio. Né? Em 2015, eu ganhei um pouco mais aí de R$ 1.000 por mês. 2016, quando eu dei o salto, quando eu decidi fazer de forma profissional, que foi no início de 2016, né, eu saltei de um pouco mais de R$ 1.000 para quase R$ 7.000 por mês, né? E aí, 2017, pessoal, tive uma média aí de cerca de R$ 20 mil por mês, né? Aí tinha mudado completamente a minha vida já, né? Porque eu já tinha decidido fazer de forma profissional, e a partir daí, pessoal, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a duplicar isso para minha equipe.
Eu comecei a mostrar para as pessoas da minha equipe como eu tinha feito que não tinha dado certo e a forma profissional de fazer o negócio, né? E aí, consequentemente, eu também colhi resultados aí incríveis, né? Sendo talvez aí alguns meses como o Esmeralda Plus mais bem pago da Polishop, talvez, né? Fruto de muito trabalho, fruto de muito esforço, né? Porque aí eu já sabia como deveria ser feito, eu já sabia ensinar as pessoas da minha equipe como deveriam ser feitos também. E a pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: imagina se nos meus momentos de dificuldade, com quase 2 anos de negócio, eu ganhando ali R$ 191 eu tivesse desistido. Né? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, mas esse momento, muitas vezes, ele é importante que a gente passe. É importante esse momento de lapidação para que a gente aprenda o que está faltando e para que, principalmente, a gente dê valor quando a gente estiver lá em cima, quando a gente estiver colhendo os resultados, que a gente dê valor no processo, né? Porque quando a gente chega muito rápido, a gente não passa por momentos de dificuldade, muitas vezes a gente chega lá em cima e não valoriza, e muitas vezes é quando a gente não consegue se manter no topo. Por quê? Porque a gente não sabe, né? A gente não pagou o preço para chegar ali, né? E aí, pessoal, veio depois com 4 anos e meio de trabalho, né? Em outubro de 2018, né? Eu bato duplo diamante, eu saí de Esmeralda Plus direto para duplo diamante no negócio, né? Em outubro de 2018, naquele mês eu decidi que seria o mês que eu sairia, eu fiquei 2 anos como Esmeralda Plus, né? Aí eu confesso para vocês que pelo fato de eu estar sendo um Esmeralda Plus, já recebendo como diamante, como duplo diamante, eu confesso para vocês que eu acabei me acomodando por um tempo, né? Porque apesar de não ter o PIN de diamante, financeiramente eu já ganhava como diamante, ou até como mais do que diamante, como duplo diamante, e eu estava ganhando muito. Então, assim, eu confesso para vocês que eu acabei caindo numa armadilha ali, acabei me acomodando, por isso que eu fiquei 2 anos como Esmeralda Plus. Ganhava muito, mas era importante que eu continuasse crescendo no negócio. Poxa, afinal, eu também queria os reconhecimentos de diamante, afinal, eu também queria poder viajar com os diamantes, né? Poder usufruir, poder participar das reuniões de diamante também. Eu estava muito feliz com a questão financeira pela primeira vez na minha vida, né? Diferente na época que eu jogava vôlei, por exemplo, que eu estava muito feliz com o reconhecimento que eu tinha, mas eu não tinha um resultado financeiro. Aqui foi o contrário, que eu tinha um resultado financeiro, mas ainda não estava com o PIN que eu gostaria de estar naquele momento, né? E aí eu acabei caindo um pouco nessa armadilha, né? Fiquei 2 anos como Esmeralda Plus, depois aí sim eu decidi atingir o nível de diamante, né? Confesso para vocês que eu entrei naquele mês não para ser diamante, mas para ser no mínimo duplo diamante, né? Eu bati o diamante no meio do mês, dia 16, mais ou menos, de outubro eu bati o diamante, e o duplo diamante veio no dia 25, foi no dia 26, alguma coisa assim. Ainda faltava muito mês, né? E eu confesso que naquele momento eu corri muito atrás para bater o triplo diamante também. Corri muito atrás, não deu, né? Mas não tem problema, porque eu estava correndo atrás, eu estava construindo, eu estava crescendo, né? E então o que eu quero mostrar para vocês poxa, se eu sabia fazer, por que eu não tomei a decisão de atingir o diamante, o duplo diamante antes? Eu sabia fazer, mas eu demorei 2 anos para tomar de verdade a decisão, né? Então, você que talvez está no seu PIN hoje, começando agora como empreendedor, Elite, Elite Plus, Rubi, Rubi Plus, Esmeralda, Diamante, ou duplo, ou triplo, né? O que está te impedindo hoje de você tomar suas decisões, trabalhar mais do que a média para você atingir o seu PIN? Faltam ainda 3, 4 dias esse mês ainda. O que falta para você atingir o seu próximo nível? Talvez não seja um PIN, né? Que faltam 3, 4 dias, mas talvez seja você começar a construir para bater esse PIN no mês que vem, né? E aí, depois disso, veio o Clube do Milhão,
né? Era um sonho, eu acho que é um sonho não só meu, mas sonho de todo mundo que começa nesse negócio, né? Entrar no Clube do Milhão da Polishop, né? Foi exatamente aí 2 anos depois do meu Esmeralda Plus, né? 2 anos, perdão, foi 2 anos depois do meu duplo diamante, né? Então parece que eu tenho que esperar 2 anos para tudo, né? Impressionante. Né, eu fiquei 2 anos como Esmeralda Plus, depois 2 anos ali para bater o duplo diamante, né? E aí 2 anos depois eu atingo o Clube do Milhão, né? Então esse sempre foi muito simbólico para mim isso daqui, né? Foi receber agora em novembro de 2020, né? Então o que eu posso falar para todos vocês, pessoal, acredite em vocês, acredite no seu potencial, né? Acredite que esse negócio ele pode mudar a sua vida, como mudou completamente a minha. Tudo que eu tenho hoje, absolutamente tudo, 100% do que eu tenho hoje veio desse negócio do multinível da Polishop. Então, assim, eu agradeço eternamente o João Apolinário, ao Gilberto Guitt, ao Daniel Ruri, ao Cris, ao Fred, a Matheus, toda a minha linha ascendente, né? Porque por causa deles, esse negócio mudou completamente a minha vida e pode mudar a vida de todos vocês também, né? Então, desejo aí de coração que você tenha coragem nesse momento agora desafiador para todos nós, né? Mas não só no negócio da Polishop, todos nós estamos passando por esse momento de desafio, né? Em todas as áreas, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, o meu desejo aqui hoje é que você tenha coragem. Eu desejo que você tenha coragem para correr atrás dos seus sonhos, para passar por cima das suas dificuldades, para pegar todas as suas forças, passar por todo esse momento de talvez dificuldade que você esteja tendo nesse momento. Se você estiver no momento bom, aproveite, acelere, aproveita, né? Pisa o pé e é isso, gente. Então, espero que eu tenha conseguido inspirá-los um pouco a correr atrás dos sonhos de vocês, mostrar para vocês que nesse negócio cada um vai ter a sua história, né? E espero que a sua história ela não precise ter os momentos de dificuldade, que não tenha tantos obstáculos quanto eu tive. Espero que eu tenha conseguido fazer com que você consiga crescer, né? Com um pouco menos de obstáculos aí, pessoal, que você possa aprender com os meus erros e não precise cometer os seus, né, para aprender. Então, desejo de coração aí uma ótima noite a todos, um final de mês de março incrível, né, que você aproveite esses últimos dias e faça um marco aí na sua vida, né? Aproveite tudo e que venha abril e de uma forma incrível, que venha esse ano aí, que seja o melhor ano da sua vida. Basta você decidir por isso e conte comigo, conte com toda a sua linha ascendente também. Então, um abraço a todos vocês, espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Tamo junto, grande abraço, uma ótima noite, bom descanso, Go Crown, vamos arrebentar. Valeu, pessoal, e muito obrigado, Cris, pelo convite mais uma vez.